O nome da mensagem, na verdade, é tempo de chorar. É tempo de lamento, é tempo de arrependimento. E eu falo por experiência própria. Eu vivi um tempo nesses dias, e esses dias foram marcantes para mim no meu jejum e a vida inteira, né, gente? Eu tenho 26 anos de fé. Claro, fui testada, mais testada, tenho várias cicatrizes. Quem me conhece de perto sabe as minhas cicatrizes. Mas graças a Deus que uma coisa eu nunca perdi: o temor do Senhor. Aquilo que Deus tem para mim. Eu vim falar sobre Joel. Joel era uma pessoa, vou falar 5 pontos. Então, Joel é uma pessoa que ninguém, sem expressividade nenhuma. Alguém já viu, tipo, nossa, Joel é uma pessoa famosona, igual Daniel, igual José, igual Abraão, igual qualquer outra pessoa. Não. Joel chegou fazendo bagunça em Israel, botando terror, sabe por quê? Porque Israel estava vivendo um tempo de pecado e um tempo de praga. E quem é que se identifica com isso? O tempo de praga. A gente está vivendo, saímos de um tempo em que a praga do coronavírus veio sobre nós e a gente não sabia o que fazer. E o povo de Israel estava na mesma situação. Veio um tempo difícil, um tempo em que as coisas não estavam favoráveis, e Joel chegou assim, inexpressivo, né? Não tinha nome, e chegou causando. E é isso que eu quero falar para vocês. Às vezes Deus pega uma pessoa como eu, uma menina nova como eu, uma menina sem... Quem é guria para estar falando lá na frente? Quem é essa pessoa para estar falando lá na frente? E muitos fizeram isso com Joel. Quem é essa pessoa? Tanto que aqui em Joel 1 diz: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. O Senhor se dirigiu a Joel, né? E o Senhor se dirigiu a mim. Por quê? Por que será que Deus fala com algumas pessoas e não fala contigo? Você já se perguntou isso? Por que será que Deus fala tanto com a Vanessa? Por que será que o Senhor fala tanto com o Dudu e com a Vanessa ali? E comigo não fala? Sabe por quê? Porque eles são disponíveis. E desde a minha meninice, o Senhor sabia que eu ia ter um coração disponível à obra. Por isso que Ele chamou uma menina de 14 anos, podia chamar qualquer pessoa. Qualquer filho do pastor podia chamar meus irmãos. Não, chamou uma guriazinha. E sabe por que Ele me chamou? Porque Ele sabia que eu ia falar: eis-me aqui, envia. E você às vezes se pergunta por que a outra pessoa tem aquela unção e eu não tenho. Porque talvez você não tenha um coração disponível como Joel. Joel era um Zé Ninguém, mas o Senhor tornou ele alguém. Tanto que o papai fala assim: ele é um livro bem famoso porque tem uma profecia que às vezes a gente não se toca, mas a profecia de derramarei meu espírito sobre toda a carne está em Joel. E era a profecia não para o tempo dele, era para o tempo, nosso tempo. Então, às vezes Deus pega uma pessoa que não tem espírito. Tanto que uma vez, quando começou o projeto Valores da Vida, vim falar também um pouco de chamado, que gente tem que reacendiar o chamado de vocês. Ah não, Paulo, mas é que eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais... Eu sou já mais velha ou mais velho. Já passou essa fase. Então vá para o teu quarto, fecha o teu quarto e fala assim: Deus, vem aqui que a gente precisa conversar, porque meu chamado foi esquecido. Às vezes eu faço isso com Deus, porque não está dando certo, mas eu quero que o Senhor venha aqui. Então, o primeiro tópico é que Deus pega os disponíveis, né? Deus pega aqueles que estão, o Senhor falou: jejua, Paula. Eu questionei, falei: não quero jejuar. Mas eu falei: eu me torno disponível ao teu chamado. E às vezes, os meninos principalmente, o Senhor chamou vocês. E às vezes vocês não estão sendo disponíveis. E sabe quem está sendo disponível? Mas é ninguém como eu. Uma mulher como eu. Porque vocês se calaram ao invés de falar a verdade. Porque a palavra diz que a verdade que liberta não é açúcar. A gente não foi chamado para ser açúcar do mundo, e sim sal.
E uma outra coisa da história de Joel é que ele falou, eu falei agora mesmo, né? Que ele veio para anunciar que estava tendo uma destruição em Israel. Para quem não sabe, naquela época teve uma praga de gafanhoto lá, e começou de gafanhotos, igual meu pai falou muito português, de gafanhotos. E o que aconteceu? Destruiu toda a alimentação lá de Israel. Ó, pessoal, vamos rever nossas bases aqui. Joel chegou lá, vamos rever nossas bases, porque alguma coisa nós estamos deixando entrar. E quem está assistindo Reis sabe que o pecado entrando começa a dar uma confusão, o inimigo começa a vencer, e às vezes o maior pecado da vida do ser humano, o maior desgraça da vida do ser humano é o pecado. O pecado é que nos faz separação para com Deus. É o pecado que levou Jesus na cruz. O pecado que levou Jesus na cruz. E nós todos estamos sujeitos 24 horas a pecar. Só que existe uma palavra que é o terceiro tópico. O segundo tópico é que ele avisou sobre a destruição. E eu estou avisando aqui, gente. É tempo de chorar. É tempo de rever as bases. Ó Deus, está dando errado. Eu vou ser chamado, eu vou ser usado, mas eu estou em pecado. Eu preciso consertar. Eu preciso consertar minha religiosidade. Eu preciso consertar porque eu não estou ouvindo mais a tua voz. Ou, principalmente, gente, quem ficou mais velho aí, questionador. Meu Deus, ninguém quer um bom questionador. Deus, mas assim, tu quer isso de mim? Tu quer que eu jejue, mas tu não me deu aquilo. Eu já fiz várias vezes isso. Mas tu não me deu aquilo, daí agora tu está me pedindo outra coisa. E daí Deus chegou para mim e falou no jejum: e se eu nunca te dar? Tu vai continuar sendo a Paula adoradora? É complicado. Mas continuo. Porque eu não estou aqui pelas bênçãos. Eu estou por aquilo que Ele é. Ele é Deus. E Deus já basta. Já basta. Não precisa mais me dar nada. Ele já fez tudo na cruz. A gente se esquece que um dia Ele nos deu a eternidade. É isso que me irrita em mim. Que eu me esqueço de quem Ele é. Eu estou só aqui pela bênção. Bênção que um dia eu vou ser próspera, porque se eu ler todos os dias eu vou ser próspera. Tem tantas promessas. Daí a gente só vira uma pessoa que reivindica, mas não está aqui adorando a Deus pelo que Ele é. Terceiro, gente. E o terceiro é o principal. O versículo do segundo é Joel 1:10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído e o mosto se secou, o óleo falta. Então, Israel estava assim, sem fartura nenhuma. E Joel chegou para causar. E olha o que ele manda fazer. Ele não manda plantar, ele não manda o pessoal trabalhar. Sabe o que ele manda, gente? Jejuar. Lá em Joel 2:12 diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, se tu foi a situação, uma praga chegou na tua casa, igual tipo coronavírus, às vezes tu ficou desempregado, às vezes ficou sem dinheiro, você pensa assim, vou ter que achar um emprego, vou ter que fazer alguma coisa. E sabe o que Deus mandou para o povo? Não mandou plantar, mandou jejuar. Por quê? Porque a praga chegou porque o povo esqueceu de Deus. Então a praga, a destruição chega na nossa vida quando a gente se esquece de quem Deus é. E aí que vem o ponto que a gente estudou 1 mês, 2, 3 meses, eu acho. 3 meses. O arrependimento, gente. Há uma mudança de atitude interior, deixar de ser independente para se tornar dependente de Deus. Uma mudança radical. Assim, Deus, meu coração está empedrado.
ele não está entrando nada. E assim, o jejum, eu sei porque eu faço muito jejum. Eu sou uma das meninas que mais faz jejum. Desde a minha mocidade, meu pai falava, chega de fazer jejum. Porque se deixar, toda semana estava inventando jejum. Coitada das meninas. Vamos entrar no jejum. Vamos entrar no jejum. Sabe o que o jejum faz? Tu fica muito sensível. Muito sensível àquilo que Deus vai fazer. Então, o Senhor começa a me avisar coisas. Eu até comentei com a Vanessa as coisas que o Senhor me avisou. E uma das coisas que Ele me avisou é que eu tinha que voltar para o meu tempo de lamento. Por eu viver indiferente. E às vezes eu ficava, não quero isso. Eu não preciso chorar agora, porque eu já chorei muito por causa do meu arrependimento. Agora eu não preciso me arrepender mais. Tá, mas a vida com Deus é contínua. É um eterno arrependimento. Se a gente está aqui na terra, a gente vai pecar, vai se arrepender, vai pecar. Eu gosto muito de uma frase do Senhor. Ele fala assim, seja tardio para pecar e rápido para se arrepender. Então, toda vez que tu for pensar em pecar, fala, eu vou ser tardio em pecar, eu não vou pensar nisso, mas eu vou ser rápido para me arrepender. Então, a partir do momento que tu pega, seja rápido para se arrepender. E um dos frutos, a gente sabe os frutos do arrependimento, uma pessoa literalmente arrependida a tristeza segundo Deus, é aquilo que é gerado por Deus. Gente, não existe a gente gerar tristeza. É Deus que gera essa tristeza, tanto que a gente estudou nas Escrituras que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. É Ele que te conduz. O segundo é confessar a Deus. Se tem alguma coisa te incomodando, às vezes é anos, gente. Às vezes eu comentava com ela assim, é anos que eu tenho essa arrogância no meu coração. Que assim, a gente nasce na fé e a gente pensa que nasce sem pecado, A gente é o mais pecador. Se tu for ver, os que nascem na fé são os que mais são pecadores. Por quê? Que tem escondido pecados que ninguém vê. Arrogância, claro. Eu sou muito arrogante. Eu me acho tanto que eu queria ser mais humilde, de reconhecer. E o Senhor teve que me quebrar várias vezes. Uma das pessoas que mais me quebrou foi meu pai. Gente, várias vezes, pra você não ter noção. Eu estava cantando aqui na frente e eu fazia um gesto assim que meu pai achava, ele desce daí que não vai cantar hoje. Eu quero cantar. E ele mandava eu descer, vai aprender a não ser desse jeito. Então eu sei, eu aprendi pelo que sofri. Se até Jesus foi homem de dores, quem dirá a gente? Diz que ele foi homem de dores. Ai, Paulo, eu não quero sofrer. Ai, é muito ruim. Mas se até o próprio Deus sofreu, quem dirá nós? Então, gente, o segundo passo é confessar a Deus, E às vezes a gente confessa a Deus. Ai, Deus, eu caí de novo. E não abandona o pecado. Tem que abandonar o pecado. Deus, não quero mais isso. Às vezes, no momento do pecado, que tu tem a tentação não é pecado. O pecado é quando pratica a tentação. Isso é pecado. Tentação todo mundo vai ter, mas a prática é pecado. Então, você vai ter que falar, Deus, eu não quero. Diga não ao pecado. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero que isso passe na minha mente. Então, eu sempre cito um versículo, de Filipenses, não sei a base, acho que é 3, 18, eu acho. Que tudo que seja verdadeiro, tudo que seja responsável, tudo que seja justo, tudo que seja de boa fama, amável, puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isso ocupe o meu pensamento. Então a gente tem que decorar versículo. Eu sou uma menina que decora muito versículo, porque o versículo é a minha arma de guerra. Quando tem alguma coisa, eu vou e falo o versículo. E depois vem confessar aos irmãos. Se algum pecado que está te incomodando há muito tempo, vai confessar. Uma vez o Marcelinho estava pintando lá meu quarto. Marcelinho, pintar meu quarto. A gente estava conversando assim, porque o Marcelinho me viu praticamente nascer. E daí, na adolescência dele, eu acompanhei muito a vida deles, E daí eu conversava muito com o Marcelinho, só que era desenho animado que eu conversava. Marcelinho, eu gosto muito desse desenho, vai, Carlos. O Marcelinho assistia comigo ainda. Enfim, E daí ele começou a falar algumas coisas pra mim. Não sei o que eu tô falando isso, mas já perdi a opinião. Mas uma coisa que ele me falou, Paula, toda vez que eu tinha um pecado que era cruel, eu chegava no teu pai. Eu não conseguia vencer sozinho, eu chegava no teu pai. Mas sabe esse pecado que ninguém tem coragem de falar? Eu chegava no teu pai. E
eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, tu sabe, Marcelinho, que a minha vida também é bem assim. Quando eu sei que não tem mais saída, eu confesso para Deus que não consigo abandonar. Chego para Vanessa, Vanessa, é bem difícil, eu vou precisar da tua ajuda. E às vezes não precisa falar a fundo. Às vezes a gente encontra pessoas, eu posso dizer para vocês que a minha mente, perto de muita gente, é uma mente pura, né? Porque teve coisas que eu não vivi nesse mundão, meu Deus, eu não vivi. Então a minha mente é cristalina em certas coisas. Se alguém vai falar, eu falo assim, ó, só não polui minha mente. Só fala assim, esse é o meu pecado, eu preciso que tu ore, que eu já vou entender. Igual o Abrande. O Abrande se converteu e a Abrande teve um histórico muito diferente do meu. Eu evangelizei a vida da Brandelina e ela tinha um histórico passado muito diferente do meu. E eu falei assim, ó, eu estou te evangelizando, eu estou falando de Jesus para ti, só que eu não preciso saber do teu passado, tá? Porque senão a minha mente vai ficar outra mente, então eu só quero te falar o que Deus disse, né? E a Brandy recebeu uma das libertações mais incríveis que eu assisti, né? Ela e a Fá foi as libertações mais incríveis que eu assisti face a face do quanto Deus pode tirar um peso de rancor, de mágoa, de tristeza. Ai, gente, quanto Deus age na vida de uma pessoa, porque aquele que é muito perdoado, muito é amado. Então a gente vê assim nitidamente. E a restituição, se possível. Tem pessoas que têm que restituir a honra aqui dos outros, né? Tem pessoas que têm que restituir até aquilo que pegou que não é seu. Às vezes você tem que restituir a honra do teu discipulador. Eu tive que restituir várias vezes, porque eu tive, para quem não sabe, eu tive um processo muito difícil em relação à minha amizade com a Vanessa, né? Hoje a gente vira, tá mil amores, né? Mas no começo do nosso discipulado foi bem difícil, porque uma filha do pastor mimada, arrogante, sabia de cor e salteado os propósitos, vida e obra, tudo, chegava no discipulado, mas falava tudo, eu chegava assim, a vida e obra de Jesus é assim, sabe, não sei o quê, e a Vanessa estava ali no processo de aprender essas coisas, e eu sabia já tudo. Por quê? Porque eu fui ensinada desde criança, e dos meus irmãos, quem mais sabia era eu, que eu sempre queria ganhar dos meus irmãos. Voltando no caso da Vanessa, eu era muito arrogante, eu achava que eu era alguém que não era, 10 anos querendo achar alguma coisa, então é uma coisa assim, sem cabimento. Mas o Senhor foi tratando e hoje eu sou a Paula, como o Marcelinho falou. A Vanessa sempre falou isso pra mim. Quando eu chegava assim na frente dela e queria mostrar que eu era alguém, ela falou assim, tá, tu quer ser conhecida por quem? A filha do pastor ou a Paula? Daí eu falei, a Paula. Ela, então lute por isso, porque hoje tu é conhecida como a filha do pastor. Meu Deus do céu, jamais isso vai acontecer. Tanto, gente, que as pessoas vêm aqui ministrar e perguntam de quem tu é filha. Eu sou filha do Beto. Eu nunca quero ser conhecida como a filha do pastor, assim como a filha de Deus. A filha do Deus vivo, como diz a avó para mim. A filha do Deus vivo. Mas enfim, e o último, gente? Tá, deixa eu colocar o versículo, né? O versículo do terceiro do arrependimento é Joel 2:12, né? Ao 13. Que fala sobre a gente ser mais sensível a Deus através do jejum, da oração e do choro. Toda vez que vem uma promessa para você, desconfie. Por quê? Normalmente a promessa vem, né? Fala bênçãos e bênçãos. Isso eu aprendi muito com o Lucinho, escutando muito o Lucinho. Porque toda vez, toda promessa é lançada e tem um se você fazer isso, se você se arrepender, se você se converter, porque assim, não vai alcançar uma promessa tipo assim, Vanessa que vai para as nações, você isso, você aquilo, e a Vanessa nem é convertida. Não tem como alcançar. A palavra diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sempre tem um se. Se você praticar o que a minha palavra diz, as bênçãos virão e te alcançarão. Não existe chegar assim, tu é uma bênção, Rafaela, tu é uma bênção, tu é isso, tu é aquilo, tu vai para as nações, a Rafaela tem pecado. Não, se você
se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai te levar para as nações. Se você mudar de atitude, o Senhor vai te levar para as nações. Se você obedecer aos seus pais, Deus vai te levar para as nações. Não tem promessa que não possa ser perdida. Então, às vezes, Deus te dá uma promessa e ela pode se perder pela tua falta de arrependimento, pela tua falta de comprometimento com a palavra, pela tua falta de honra para as autoridades. O Senhor nunca me usaria aqui na frente se eu fosse rebelde contra a Vanessa, porque ela é minha autoridade. E olha que o diabo sempre tentou contra essa área da minha vida, a rebelião no meu coração, porque eu sempre me achei melhor do que os outros. E você se conhece, você sabe qual que é o teu ponto fraco? Eu me conheço, falo, Senhor, quebra o meu orgulho, eu não posso ser desse jeito, o Senhor não vai cumprir as promessas de Deus para a minha vida, eu quero que cumpra, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que obedecer, e que não tem promessa que seja tão segura que não possa ser perdida. Então, às vezes tem uma promessa aí na tua vida, mas Deus prometeu que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Tá, e você está se comprometendo a orar pela tua casa, a obedecer os princípios? Tem uma condição aí, gente, não existe. Deus é fiel, Deus é justo. Não é só amor. Para mim, às vezes tem umas coisas assim que eu me irrito um pouquinho do Evangelho, porque tudo é amor. Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor. Porém, tem que obedecer as leis, os mandamentos. Então, restituição. Vamos ler o versículo para entender. Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vós outros. Então aqui fala, que se o povo jejuasse, se o povo orasse, se o povo se arrependesse, voltasse às primeiras obras, a palavra diz, lembra-te de onde caíste e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Se o povo jejuasse, se o povo clamasse, ele ia restituir tudo. Olha a promessa. Gente, nós somos uma igreja de palavra, tantas palavras. Só que às vezes a letra, a gente dá importância para a letra e não vivifica o espírito, não obedece o que Deus diz. Porque às vezes é tempo de jejum, às vezes. Então, o Senhor promete a restituição, se a gente obedecer. E por fim, Joel 2:28, 29 e 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E daí no 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que vai acontecer também, gente? Profecias vão se cumprir e prodígios acontecerão. A partir do momento em que a gente começar a jejuar, começar a orar, começar a se lamentar por aquilo que vai acontecer. Eu estou fazendo parte dessa história, vocês. E às vezes assim, um com Deus é a maioria. Se você não quer, o outro vai querer, o outro vai ser usado. E não me venha falar. Por que fulano está sendo usado? Por que Marcelinho está sendo usado? Por que a Chayane está sendo usada e eu não? Porque obedeceram. E a promessa só se cumpre se a gente obedecer o que vem antes dela. A promessa tem um porquê antes. Não, tu tem que, para tu receber tudo isso, você tem que obedecer, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que me buscar face a face. E para terminar, eu vou ler o versículo Tiago 4, 8, 9 e 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não, isso daí é certo. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, aqui fala muito aquilo que Deus tem para nós. Agora a gente vai chorar as nossas misérias.
Porque a gente não passa de um trapo de imundície cobrando ainda Deus. É isso que eu fiquei pensando, meu Deus, eu não passo, não. Sou insignificante. E ainda fico cobrando. Então, isso quem me mandou foi a Karen. Hoje ela nem sabia o que eu ia falar, ela me mandou esse versículo. Foi uma confirmação de Deus. E era isso, gente, que eu queria falar para vocês. E eu peço assim, que agora a gente, assim, eu não sou ninguém. Quem vai convencer? Se você pegou a palavra, amém. Se você não pegou, amém também. Deus vai usar aqueles que estão disponíveis. Deus vai usar aqueles que estão dispostos a pagar um preço. Eu vou pagar um preço nesse ano. Esse ano o Senhor já me mostrou. Paulo, eu preciso você jejuando. Eu preciso você clamando pelas novas gerações. O comunismo está batendo a porta. Eu não quero isso no Brasil. Você foi levantado para isso. Mas agora eu preciso da igreja junto. Porque assim, quando um cai, outro levanta. Por isso que dois é melhor do que um, gente. Nós precisamos levantar um exército que vá contra a ideologia de gênero, que vá contra o feminismo, que vá contra tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus, né? E nós precisamos disso agora. Se posicione e fala: Deus, para eu viver o jubileu, eu preciso me lamentar agora, porque eu não vou conseguir viver o jubileu se eu não tiver um arrependimento genuíno. E a gente sabe que a gente precisa se arrepender.